Bom, pessoal, como falei, a gente vai falar hoje do teorema do núcleo e da imagem, tá? Mas antes de falar do teorema propriamente dito, a demonstração do teorema é curta, tá? Vou relembrar alguns fatos sobre bases, tá? Que a gente vai precisar para o teorema. Primeiro, é um resultado que, se vocês olharem na apostila do Plácido, ele chama de teorema da comparação. E o que é que diz o teorema da comparação? Não vou demonstrar, tá? Vou só escrever enunciado e explicar o que ele quer dizer. O teorema da comparação, pessoal, diz o seguinte. Você pega V, um espaço vetorial, ok? Eu vou supor que ele é não trivial, ou seja, que ele não é só o vetor nulo, ok? E você vai pegar, você pega um conjunto delta, contido em V, um conjunto LI, ou seja, um conjunto linearmente independente, e epsilon, também contido em V, um conjunto finito de geradores de V. Ou seja, os elementos do conjunto epsilon geram o espaço vetorial V. Isso quer dizer que todo elemento de V se escreve como combinação linear dos elementos desse conjunto epsilon. Então a gente está aqui com o espaço vetorial V, está tomando um subconjunto dele que é linearmente independente e um outro subconjunto que é um conjunto de geradores. Ok? O teorema vai dizer o seguinte. Essas são as hipóteses. Então, existe um conjunto que eu vou chamar de gama. Esse gama tá parecendo um V, né? Vou rachar só um minutinho. Não tá. Ok, vamos ver. Agora a borracha foi. Subconjunto gama, contido em epsilon, tá? Tá, que quando você pega a união de gama com delta, eu vou chamar isso aqui de beta. Isso aqui é uma base do espaço vetorial V. Ademais, além disso, vale as seguintes desigualdades. Que a cardinalidade de delta, eu vou já explicar esse símbolo aqui. Não é igual. Esse símbolo aqui, pessoal, esse hashtag, cujo nome original é cerquilha, tá? O pessoal só chama de hashtag, né? Mas isso aqui é uma cerquilha, tá? Ou um sustenido, se vocês leem música, esse aqui é um sustenido. Esse símbolo aqui serve para denotar a quantidade de elementos do conjunto, tá? Então, o que essa desigualdade está dizendo é que a quantidade de elementos da base ela é maior ou igual que a quantidade de elementos desse conjunto LI. Esse aqui é o conjunto LI, que base. E aqui o conjunto de geradores. Esse teorema, pessoal, ele quer dizer o seguinte, que
esse teorema está dizendo o seguinte, que você consegue completar, observe que delta é o conjunto LI, certo? Aqui. Delta, esse conjunto delta aqui é LI. O que o teorema está dizendo, pessoal, é que você pode pegar um conjunto LI e completá-lo a uma base. O que é que isso quer dizer? Eu posso começar com um conjunto LI e adicionar vetores a esse conjunto de tal forma que eu obtenha uma base para o meu espaço vetorial. Claro, eu vou pegar quaisquer vetores? Não, eu vou pegar esses vetores de um conjunto de geradores. Né? Na demonstração fica claro como é que você faz essa escolha, só que a demonstração é muito longa, é meio técnica, tem umas escolhas para fazer, enfim, eu acho que não é tão importante vocês verem a demonstração, acho que é mais valioso para vocês entenderem o resultado. Então, você tem uma base, você tem um conjunto LI, você pode adicionar vetores a esse conjunto, de sorte que você obtém uma base. Isso é o que a gente chama de completar um conjunto a uma base do espaço. Tá? E observa o seguinte, ó, que a quantidade de vetores do conjunto LI, ela é sempre menor ou igual que a quantidade de vetores da base, tá? E a quantidade de vetores de um conjunto de geradores nunca pode ser menor que a quantidade de elementos de uma base do conjunto, de um espaço vetorial, tá? Então, o que o teorema de comparação está dizendo é isso. Que você, a partir de um conjunto LI, que é o delta, você pode adicionar elementos a esse conjunto LI de tal forma que o resultado seja uma base do espaço vetorial. Tá? A gente vai entender mais na frente direito o que isso quer dizer. Um corolário imediato desse teorema, pessoal, é o seguinte. Se vocês quiserem dar uma olhada na demonstração dele, está na apóstolo do Plácido, tá? Acho que na seção 1.4. Chama teorema de comparação, se não me engano é 1.4. Mas a demonstração, como eu falei, a demonstração é meio longa, tem umas escolhas que você faz, você parte do conjunto LI, aí escolhe um cara dos geradores, é meio longa, meio arrastada, meio chato para você acompanhar. Acho que para vocês não vai saber o resultado. Acho que é o mais importante para vocês, tá? Então, o corolário do teorema de comparação é que todas as bases de V têm o mesmo número de elementos, tá? Tem o mesmo número de elementos. Isso quer dizer, pessoal, que a quantidade de elementos da base é um número fixo. Uma vez que você tem um espaço vetorial, você consegue uma base para ele, essa base tem um número fixo. Se você pegar uma outra base, ela vai ter que ter o mesmo número de vetores, tá? Você não pode ter um espaço, uma base de um espaço ter 7 elementos e uma outra base do mesmo espaço ter 8. A bases tem o mesmo número de elementos. Bases do mesmo espaço vetorial tem que ter a mesma quantidade de elementos. Isso nos leva, pessoal, a uma definição que é extremamente importante de um negócio que as pessoas falam o tempo todo e não sabem direito o que é o conceito de dimensão. A dimensão de um espaço vetorial, como eu já tinha falado para vocês antes, dá uma espécie de dar uma ideia do tamanho do espaço, grosseiramente seria isso, mas a dimensão de um espaço vetorial nada mais é do que a quantidade de elementos da base, de uma base desse espaço vetorial. Como todas as bases têm o mesmo número de elementos, então essa quantidade, essa dimensão é uma coisa bem definida. Tá? Então, a dimensão de um espaço vetorial é isso, a quantidade de elementos da base do espaço. Tá? Ok? E por que a gente está falando isso? Porque quando a gente for falar o termo do núcleo imagem, vai aparecer uns subespaços lá que é bom saber.
Esse teorema de comparação ele tem um equivalente no livro do Elon, que é o teorema 3.4. Tá? Teorema 3.4 do Elon, ele diz basicamente a mesma coisa que o teorema de comparação. Eu vou anotar aqui só para vocês perceberem como é a mesma coisa, mas de um jeito diferente. O teorema 3.4 diz o seguinte. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Então, vale o seguinte, são 4 afirmações. Que todo conjunto de geradores de V contém uma base. Eu vou escrever e depois eu comparo os dois, tá? O segundo é que todo conjunto LI está contido em uma base o item 3 seria um corolário do teorema de comparação. Ele coloca como item, que é o seguinte, que todo subespaço W contido em V é tal que a dimensão desse espaço tem que ser menor ou igual. A dimensão do subespaço tem que ser menor ou igual que a dimensão do espaço. E, por fim, se a dimensão do subespaço é igual à dimensão do espaço, então, eles necessariamente têm que ser iguais. Tá? Esse enunciado ele tem coisas que são mais esclarecedoras. Né? Por exemplo, todo conjunto de geradores contém uma base, ou seja, do conjunto de geradores, você consegue extrair um subconjunto LI que ainda gera o espaço. Né? Se você comparar com o que tem aqui, ó, aqui tem um certo artifício de argumentar que todos os elementos de delta vão se escrever como combinações lineares dos caras aqui, tá, enfim, mas você consegue essa conclusão do teorema de comparação também. A segunda é que todo conjunto LI está contido numa base. Isso é o que eu tinha falado antes, que todo conjunto LI pode ser completado a uma base de um espaço vetorial. Se você pegar, por exemplo, o R3, você tem aqui o R3, que a gente sabe que é espaço vetorial. Aí você pega uma base aqui para esse plano aqui. Imagina que é o X, eixo Y, eixo Z. Aí você pega uma base aqui para o plano XY. Imagine que essa base seja esse vetor aqui e a outra seja um vetor aqui. Imagine que esse vetor está no plano, tá? Então esses vetores aqui, o IV, formam uma base para o plano XY e você pode escolher um outro vetor. Deixa eu fazer um desenho. Tentar fazer um desenho mais esclarecedor. Porque realmente desenhar dimensões adicionais, não. Então você tem aqui imagina que você tem aqui o V, tá? Então como é que você completa uma base do espaço? Você pega um cara, aqui por exemplo, o que é que isso quer dizer? Esses dois vetores, o e v aqui são LIs,
Aí você pega o subespaço gerado por eles. Aí você pega um vetor W que não pertence ao subespaço gerado por eles. Quando você pega uva e W, isso vai ser um conjunto LI, que pode ou não gerar o espaço todo. No caso aqui, os três geram. Mas esse não, você pega o espaço gerado, pega um vetor fora, adiciona, enfim. Construção básica seria essa. Tá? O importante desses resultados, pessoal, é que, dado um conjunto LI, você consegue, vou colocar aqui entre aspas, tá? Somar um certo conjunto C, ou na notação dele um conjunto que ele chamou de gama, né? De tal forma que o resultado seja uma base do seu espaço. E de um conjunto de geradores você consegue... Porque um conjunto de geradores ele pode ser linearmente dependente. Tá? Mas se ele for linearmente dependente, você tira dele os caras que se escrevem como combinação linear dos outros. Quando você tira esses camaradas, você vai continuar com um conjunto de geradores. Você tira todos que satisfazem isso, você tem um conjunto de geradores que é LI, aí você tem uma base. Tá? A gente não vai fazer esse tipo de processo aqui, não. Até mais para vocês saberem que a coisa existe. Porque em muitas demonstrações vão aparecer coisas do tipo, aparece um subespaço, aí a demonstração começa. Toma uma base do subespaço. Completando uma base do espaço, temos isso. É o que vai acontecer no teorema do núcleo da imagem. A gente vai usar exatamente esse argumento. A gente vai pegar uma base do núcleo, que a gente já sabe que é subespaço, e vai completar essa base a uma base do espaço que a gente está trabalhando. Tá? É um procedimento padrão, enfim. Você tem maneiras de fazer essa construção e tal. A gente não está interessado na construção em si, a gente quer só usar o resultado. Ok? Bom, o item 3 e o item 4 são tanto quanto imediatos, né? O subespaço, que se você pegar aqui o exemplo do R2 e do R3, ó, você pega aqui o R3. O plano XY, pessoal, ele é um subespaço do R3. A dimensão de um plano é 2, a dimensão do espaço onde ele está é 3. No caso aqui, ele está no R3, né? Então a dimensão dele é menor. Se a dimensão do subespaço é igual à do espaço, eles têm que ser iguais, isso é bem tranquilo também, tá? Então é isso, essa conversa toda de base é só para falar que quando você tem uma base de um subespaço, você pode adicionar vetores a essa base, não quaisquer vetores, tá? Você tem uma maneira de adicionar vetores a essa base de tal forma que o resultado seja uma base do espaço vetorial todo que você está trabalhando, ok? Então agora vamos para... Cadê o que eu quero? Tá, ok. Bom, vou fazer em outra página agora, que não vai dar para... Deixa eu colocar aqui uma nova página. Vou colocar aqui, uma gradezinha. Então agora vamos para o teorema do núcleo da imagem propriamente dito. Tá? Antes de fazer, a gente vai fazer um resultado preliminar. Ele não é bem usado na demonstração do teorema, mas ele serve para mostrar o seguinte, que uma transformação linear, ela fica completamente determinada nos valores que ela assume nos vetores da base de um espaço vetorial. Isso não acontece com uma função qualquer, tá? Uma função, para ela estar determinada, ou você dá a expressão explícita dela, ou você diz o valor dela em cada um dos elementos do conjunto onde ela está definida. Uma transformação linear, não. Basta você definir os valores, vou chamar de valores, mas, enfim, os valores que ela assume nos elementos da base do espaço vetorial. Tá? Então, se você está no espaço vetorial de dimensão finita, que a maioria dos casos que a gente vai tratar aqui são de dimensão finita, basta você definir a sua transformação linear num conjunto finito de elementos do domínio dela. Uma vez que você faz isso, você define ela em todo o espaço vetorial.
Tá? Isso é uma propriedade muito, muito importante, muito poderosa de transformações lineares. Tá? Elas têm essa propriedade que facilita e muito a vida do camarada. Tá? Então, vamos para uma proposiçãozinha auxiliar, que é a seguinte. Essa proposição está no Plácido, tá? Você pega V e W, espaços vetoriais, e pega beta, vou chamar aqui de V1, V2, Vn, uma base ordenada. Ordenada de V. Aqui, pessoal, a gente vai pedir ordenada. Sempre que a gente fala de base, a gente impõe, a gente escolhe já uma ordem dos vetores. É claro que se você trocar a ordem, não vai deixar de ser base. Tá? Mas isso aqui é só porque, como a gente vai associar cada elemento, a gente vai associar cada elemento desse V um elemento do W, a gente indexa esses caras e diz que a ordem é essa. É só uma questão de organização. Tá? A ordem que esses caras estão na base não vai fazer importância. Só que a gente vai escolher uma ordem para trabalhar. Só isso. Se fosse outro, o resultado valeria também. É só para uma questão de ordenação. De ordenação não, questão de organização. Tá? Então você tem uma base ordenada de V. Então, dados W1, W2, Wn elementos de W, ou seja, essa base aqui, ó, ela tem N elementos. Então, eu estou tomando N elementos de V e agora eu estou tomando N elementos de W. Estou escolhendo a priori esses N elementos de W, tá? Eu pego a base do V, essa base tem lá uma certa, o V1, V2 até o Vn, e eu escolho N caras em W. Eu escolho, antes de fazer qualquer coisa, ó, eu vou pegar esse aqui no W. Então, esses caras já estão escolhidos a priori. Então, existe uma e somente uma transformação linear T de V em W. O Plácido chama de A, mas eu prefiro chamar de T, porque uma transformação não é uma aplicação. Quer dizer, é uma aplicação, mas enfim. Então existe uma e somente uma transformação linear T com a seguinte propriedade, que T de VJ é WJ para todo J. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou aqui com o meu espaço vetorial V, e tentei aqui uma certa base. Vou botar de dimensão 2, tá? Porque não dá para desenhar mais que isso mesmo. Então aqui um certo vetor V1, e aqui um vetor V2, base desse espaço aqui. Aí tem aqui um espaço, vou botar em vermelho aqui, W. Esse aqui é o espaço W. Esse aqui é o espaço V. Aí eu pego escolho aqui um vetor. Escolho um vetor W1. Escolho aqui um vetor W2. Então vai existir uma única transformação T, que vai pegar esse camarada aqui e levar nesse, e este daqui vai ser levado nesse.
Existe uma e só tem ela, certo? A T pega esse V1, leva exatamente no W1, e a T pega o V2 e leva exatamente no W2. Ok? É claro que para a dimensão N qualquer. Eu fiz 2 aqui porque para o desenho ficar minimamente razoável. Tá? Como é que a gente prova isso? Então agora para demonstração. Demo. A demonstração é o seguinte. Você começa tomando um vetor V em V. Então, pessoal, como V1, V2 até Vn é base desse espaço vetorial V, então a gente pode escrever o V como sendo combinação linear dos VJs, tá? Existe esse aqui, A1, A2, AN. Por que aqui existem? Porque esses VJs aqui formam a base desse espaço vetorial. Como eles formam a base, todo vetor do espaço se escreve como combinação, se escreve de maneira única, como combinação linear dos elementos da base. Então, o V se escreve dessa forma. Tá? Esses A1, A2 aqui são as coordenadas do vetor V na base V1, Vn. Que é só uma observação, tá? Aí, ó, então, fixe W1, W2, Wn em W. Escolha os caras lá em W. Você escolheu, pronto, fixou, não mexe mais neles. Ok? Vou definir uma função t de V em W pelo seguinte. A t vai pegar um vetor V, ou seja, ela vai pegar essa soma aqui, A1, V1, até AN, Vn. Isso aqui é como a gente escreve o V, ó. E vou definir o valor dela no vetor V como sendo A1, W1, mais AN, Wn. Aí vocês vão dizer, mas aí é muito fácil, é covardia. Você está fazendo do jeito que é para dar certo? Exatamente, a gente faz para dar certo. Porque a gente quer que dê certo. Tá? Então, é a maneira natural de você definir, tá? Por que é natural? Ora, você escolheu esses camaradas aqui, esses N caras. Então, se você tem N caras aqui, que você sabe quem são, porque são os elementos da base, e você escolheu N caras aqui, é um tanto quanto natural que você pegue esse vetor aqui escrito com essas coordenadas e leve nesse outro vetor aqui escrito com as mesmas coordenadas, claro. Eu não estou dizendo que isso aqui é base, não, tá? Aqui, opa, desculpa, acabei batendo sem querer, tá? Isso aqui não é que o W1 e Wn sejam uma base, mas esses caras aqui são, uma vez que você pega o vetor V, esses A1, A2, AN são determinados, então você define. Então agora a gente vai provar. Então vamos mostrar que T é transformação linear. Isso é muito comum, tá, pessoal? Esse tipo de argumento em matemática é muito comum. Você quer provar uma certa propriedade, você define a função do jeito que a coisa tem que ser para dar certo. E aí você prova que, de fato, dá certo. Tá? Como é que a gente prova que T é transformação linear? Aqui, pessoal, essa primeira parte aqui é a parte da existência, tá? A gente vai mostrar que essa transformação linear existe. Depois que mostrar que existe, a gente mostra que ela é única. Então, eu vou mostrar que ela existe
dando uma cara para ela, dizendo quem é. Ela só é essa daqui. Você pega essa aqui para dar certo. Então, você toma um vetor U de V, e você pode escrever esse vetor como sendo somatório de BJ, VJ. Você soma aqui de 1 até N também, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque os VIs são a base do espaço lateral V. E você pega um lambda real. Então, a gente vai mostrar o seguinte, a gente vai mostrar que T de V mais lambda U é T de U mais lambda T. Opa, aqui é o contrário. T de V. Deixa eu apagar aqui. Aqui é T de V mais T, lambda T de U. Porque lembra que para ser transformação no NA tem que satisfazer isso aqui, né? T de U mais V tem que ser T de U mais T de V. Tem que satisfazer isso e tem que satisfazer que T de lambda U é lambda T de U. Você pode juntar duas numa só e provar isso aqui, ok? Então vamos lá. O que é T de V mais lambda U, pessoal? Isso aqui é T de quem? É T de somatório de AJ, VJ. Eu não vou escrever os índices do somatório porque é tudo somado de 1 até N, tá? Mais lambda, somatório de BJ, VJ. Okay? Isso aqui é T do somatório. Você pode juntar os dois somatórios. Isso é T de AJ mais lambda BJ. Tudo isso aqui que multiplica VJ. Ok? Aqui estou usando... Ó, aparece VJ aqui. Aqui você está reagrupando. Se você tiver alguma dúvida, abra um somatório e verifiquem. A demonstração do Plaster ele faz abrindo o somatório, tá? Porque aqui eu quero ganhar um pouco de tempo. Aqui a gente usa a linearidade da T. Opa, desculpa, aqui a gente usa... Aqui a gente... Então observe que eu vou escrever isso aqui, tá? Esse aqui é T de A1 mais lambda B1, que multiplica V1 mais até T de AN mais lambda BN, que multiplica VN, ok? Esse somatório é esse aqui. Só que como é que a gente definiu T? A T atuando num certo vetor U, ela pega essas coordenadas aqui, as coordenadas, ela pega a iésima coordenada e multiplica pelo vetor WI para todo I e soma tudo. Então, pela definição da T, isso aqui é A1 mais lambda B1, W1, mais AN mais lambda BN, WN. Observe, ó, a T, ela pega as coordenadas, ó, A1, V1, AN. No caso aqui, quem faz o papel de A1 é A1 mais lambda, é porque eu usei a mesma letra, tá? Mas não confundam, esse A1 aqui não necessariamente é mesmo. É só para dizer que é a coordenada do vetor, tá? Nesse caso aqui, esses AJ mais lambda VJ, com J variando de 1 a N, são as coordenadas do vetor V mais lambda U. E pela definição da T, ela pega o coeficiente do V1 e multiplica o W1 por ele. O coeficiente do A2 multiplica o W2 por ele, depois soma tudo. Então isso aqui é exatamente isso. A1 mais lambda 1 B1. Okay? E agora é só você distribuir. Isso aqui é um número real vezes um vetor. Vale a distributividade. Isso aqui é A1 W1 mais lambda B1 W1 mais, aqui fica
AN WN mais lambda BN WN. Se você reagrupar isso aqui, vai dar A1 W1, A2 W2 até AN WN mais lambda, que multiplica B1 W1 mais BN WN. Só, pessoal, que isso aqui é exatamente esse pedaço aqui é exatamente o T de V mais lambda, e esse outro pedaço aqui é o T de U. Portanto, a T é linear. Ou seja, a gente provou o seguinte, a gente provou que T de V mais lambda U é T de U, T de V mais lambda T de U. Isto é, T é linear. Ok? Então, provamos a existência. Agora vamos provar desculpe aqui, botei um. Não queria fazer esse risco tão grande, não. Agora vamos provar a unicidade. Como é que a gente faz isso? Bom, simples. Você pega uma transformação linear S de V em W, que faz a mesma coisa que a T. De tal forma que S de VJ é WJ. Aqui é claro que do jeito que a gente definiu a T, pessoal, do jeito que a gente definiu a T, é claro que T de VJ é o WJ. Por quê? Porque você pode escrever o VJ, pessoal, como sendo 0 vezes V1 mais 0 vezes VJ menos 1. Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Mais 1 vezes VJ mais 0 vezes VJ mais 1, etc. até 0 vezes VN. VN. Tá? Ou seja, você pode escrever um vetor como sendo 1 vezes ele mais 0 vezes o resto. E aí, quando você aplica a definição da T para VJ escrito dessa forma, você tem exatamente isso aqui, tá? Enfim. Então, essa T que a gente definiu, de fato, satisfaz o que a gente quer. Agora, a gente vai pegar uma S, que também satisfaz. Tá? Então, é só você fazer a seguinte conta aqui, ó. T de V é quem? É T, o somatório de AJ, VJ. Isso aqui é o somatório de AJ, T de VJ, tá? É isso. Aqui eu usei a linearidade da T. Isso aqui é o somatório de AJ, só que quem é T de VJ? É WJ. Isso aqui é somatório de AJ. Não sei se você não está esquecendo nenhum passo. É isso mesmo. Só que quem é o WJ? É S de VJ. Isso aqui usando a linearidade da S, que a gente já está supondo que é linear, tá? Essa S aqui, ela é linear. Isso aqui é S do somatório isso aqui é S do somatório de AJ VJ, que é S de V. Então, você pegou um vetor V qualquer e mostrou que T de V é igual a S de V. Isso aqui vale para todo V em V. Ora, pessoal, se eu tenho duas transformações, se
se essas duas transformações lineares têm o mesmo valor para todos os elementos do espaço vetorial, então a gente só pode concluir uma coisa, é que elas são iguais. E, portanto, está provado a unicidade. Ok? Esse resultado, pessoal, como eu disse, seria mais para mostrar que uma transformação linear ela fica completamente determinada pelos valores dela na base, que é exatamente isso que está dito aqui, ó. Quando você escolhe esses camaradas aqui e diz que T de VJ é WJ, você está dizendo os valores da T na base. E uma vez que você faz isso, você define a transformação linear. Então, se você quer, por exemplo, você tem como é que você pega uma transformação linear, sei lá, do R 2020 no R, sei lá, 2018, sei lá quando vocês entraram na FECLESS. Ou seja, do R 2020 do R 2018, como é que você faz? Você vai dizer, o R 2020 tem 2020 vetores na base. Aí você escolhe 2020 elementos do R 2018 e diz, ó, o primeiro elemento da base do R 2020 vai nesse camarada, o segundo vai nesse, o terceiro vai nesse. Pronto, isso define uma transformação linear. Tá? É assim que você faz. É claro que, se você tem espaços com dimensão muito grande, imagina, espaço com 2020 dimensões, dá um bocado de trabalho definir a transformação linear desse jeito. Mas funciona. É trabalhoso, vai demorar, mas dá certo. Tá? Ok? E, por fim, pessoal, para a gente encerrar hoje, a gente vai fazer aqui o teorema do núcleo e da imagem. Tá? O que é que diz o famigerado teorema do núcleo e da imagem? O teorema diz o seguinte. Vou colocar aqui mais. Teorema do núcleo e da imagem. Diz o seguinte. Você pega T de V em W, uma transformação linear. A única hipótese que você vai fazer é a seguinte, é que se a dimensão de V for N, isso for finito, então, a dimensão de V, que é N, se escreve como sendo a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Observe que o núcleo de T é um subespaço vetorial de V, só que a imagem é subespaço de W. Então percebam que eu estou dizendo que a dimensão do espaço de saída de uma transformação linear, aqui, claro, estou supondo a dimensão finita, ela é a dimensão do núcleo, que é o subespaço desse espaço, ok? Mas o que falta para você completar, o tanto de elementos que falta para você completar a base esse número é dado pela dimensão da imagem. Tá? Isso é meio surpreendente, mas enfim. A demonstração não é nada demais. A demonstração é basicamente completar a base. Como é que a gente faz? A gente começa com beta, V1, V2, VK, VK mais 1 até Vn. A gente começa com a base do espaço vetorial V. Qualquer base? Não, a gente vai pedir que esta base aqui
a gente vai pedir que esse conjunto aqui, eu vou chamar, não vou precisar nomeá-lo não, de tal forma que de V1 até VK é base do núcleo de T. Por que eu posso escolher a base desse jeito? Como eu falei, a gente sabe que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço do espaço de saída. E, pelo que a gente falou agora há pouco, a gente pode completar a base de um subespaço até uma base do espaço. Então, você pode começar aqui com a base do núcleo, V1, VK, e adicionar esses n-k vetores aqui. Aqui você tem n-k vetores, né? Você tem k, aqui você tem k vetores, aqui você tem n-k, quando você soma tudo dá n. Tá? Então você pega uma base do espaço vetorial de tal forma que os k primeiros elementos formam a base do núcleo. Então é só uma questão de organizar. Porque se você deixar esses espalhados, esses elementos da base do núcleo espalhados pela base, vai ficar mais difícil escrever a demonstração. Funciona, mas vai dar mais trabalho. Então a gente já pede que os k primeiros sejam uma base do núcleo. Ok? Ou seja, isso aqui já está me dizendo que a dimensão do núcleo de T é K. Okay? Vou guardar essa informação aqui, que vai ser importante. Na verdade, já está aqui, né? Tudo bem. Então, observe que quando você aplica T em V1, isso aqui é 0. Isso aqui é igual até o T de VK. Por quê? Porque de V1 até VK, eles são elementos do núcleo. Lembra que o núcleo de T é o conjunto dos caras que são levados no 0. Então a T se anula nesses K primeiros elementos da base aqui. Tá? Ela não vai se anular nesses outros, tá? Por que que não vai? Porque se ela se anulasse em algum desses camaradas aqui, do VK mais 1 em diante, então, digamos que ela se anulasse no VK mais 1. Se T de VK mais 1, pessoal, fosse 0, então VK mais 1 estaria no núcleo, portanto ele se escreveria como combinação linear desses caras, já que eles formam base do núcleo. Ora, se ele se escreve como combinação linear desses camaradas aqui, esse conjunto aqui não pode ser base, porque ele não quer ser linearmente independente. Então a gente já garante de cara que T de VK mais 1 é diferente. Na verdade, vale o seguinte, que T de VK mais I é diferente de 0, tá? Para esse I variando de 1 até n-k. Tá? Beleza, então esses T de VK mais I não são nulos. Então a afirmação é a seguinte, pessoal. Eu vou fazer a seguinte afirmação. Que esse conjunto aqui, ó, T de VK mais 1, T de VK mais 2, etc., até o T de Vn, a afirmação é que esse conjunto aqui é base da imagem de T. Tá? Por que isso é verdade? Deixa eu ver aqui. Não existe mais nada. Bom, para mostrar que é base, tem que mostrar duas coisas. Tem que mostrar que esse conjunto aqui é linearmente independente e tem que mostrar que ele gera a imagem. Então, você pega um elemento W aqui da imagem de T. Bom, como ele está na imagem, então W se escreve como sendo T de um certo U. Para algum U no espaço vetorial V. Já que ele está na imagem, ele é a imagem de alguém. Esse alguém eu vou chamar de U. Tá? Bom, como esse U está em V, eu posso escrever U como sendo somatório de AJ, VJ,
J variando de 1 até N. Ok? Por quê? Porque os VJs de 1 até N formam a base de V. Então você escreve o seguinte, ó, W, que é T de U, só que quem é T de U é T somatório de AJ, VJ. Esse somatório aqui vai de 1 até N. Só, pessoal, que observe o seguinte, esse somatório aqui, vou escrever ainda aqui do lado, eu posso escrever esse aqui como sendo duas somas. Soma de AJ, VJ, onde J varia de 1 até K, mais soma com J variando de K mais 1 até N de AJ, VJ, certo? Posso fazer isso? Posso. Uma soma, posso quebrar a soma em duas somas. Não tem problema nenhum. E usando a linearidade da T, eu distribuo T para cada uma dessas somas. Só que observe que T aplicado a esse camarada aqui vai ser zero. Porque esses VJs aqui, de 1 até K, são elementos, formam a base do núcleo. Então, isso aqui é simplesmente T da soma com J variando de K mais 1 até N de AJ, VJ. Por quê? Porque essa primeira parte aqui dá zero. Esses caras estão todos no núcleo. A gente já sabe que T de VJ é zero para J variando de 1 até K. Ok? Tudo bem. E isso aqui você pode escrever como sendo o somatório de AJ, T de VJ, de novo com J variando de K mais 1 até N. Ou seja, pessoal, o que é que a gente fez? A gente pegou um cara qualquer da imagem e mostrou que esse camarada aqui que a gente tomou, ele se escreve como soma, como uma combinação linear desses T de VJs, com J variando de K mais 1 até N. Isso aqui está me dizendo que esse conjunto aqui, eu vou chamar esse conjunto aqui de epsilon, tá? Só para não escrever. Ou seja, esse conjunto epsilon gera imagem de T. Por quê? Peguei um cara qualquer da imagem, esse W aqui a gente não pediu nada dele, só pegou um cara da imagem. E mostrou que esse cara da imagem se escreve como combinação linear desses T de VJs aqui. Isso significa exatamente dizer que esse conjunto gera a imagem. Então agora falta mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Tá? Então, agora vamos mostrar que o conjunto epsilon é Li. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai pegar uma combinação linear, a gente vai pegar uma combinação linear desses caras dando zero. Então, eu vou escrever zero como sendo... deixa eu ver aqui como é que eu chamei aqui. Eu vou escrever zero como sendo BK mais 1 T de VK mais 1 mais BK mais 2 T de VK mais 2 soma, etc. Bn T de Vn. Vou pegar uma combinação linear desses vetores dando zero. Bom, vou indexar os coeficientes pelo mesmo índice do vetor, tá? Ok? Se você usar a linearidade da T, pessoal, isso aqui vai ser T de quem? De BK mais 1, VK mais 1, etc. Bn, Vn, que eu vou escrever simplesmente como sendo T, o somatório de BJ, VJ, com J de K mais 1 até N. Ok? O que é que a gente tem aqui? Ó? Que zero, que o vetor nulo, é igual a T desse camarada aqui. Está dizendo, pessoal, que esse cara aqui, ele pertence ao núcleo da T. Certo? Ou seja, ele se escreve como combinação linear
do V1, V2 até o VK. Eles não são elementos, eles não são a base do núcleo. Então, você escreve esse camarada aqui, não vou nomeá-lo não, tá? Ou seja, essa soma de J indo de K mais 1 até N de BJ, VJ, se escreve como combinação linear dos VIs com I variando de 1 até N. Ou seja, esse aqui, eu vou chamar de B também, tá? Esse aqui é B1, V1, mais B2, V2, mais BK, BK. Existem esses B1, B2 até BK, ok? Se você passar todo mundo para o mesmo lado da igualdade, você vai obter o seguinte. Você vai obter que 0 é igual. Eu vou passar esse camarada aqui para o outro lado, tá? Então, 0 é B1, V1, mais B2, V2, etc. BK, VK, menos BK mais 1, VK mais 1, menos, etc., menos BN, VN. Certo? O que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma combinação linear do V1, V2, VK, VK mais 1 até VN. Você tem uma combinação linear desses camaradas aqui dando 0. Só que lembre que V1 até Vn, isso aqui é base do V. Se é base, em particular, esse conjunto é LI. Se esse conjunto é LI, isso significa que cada BJ desse, B1 é igual a B2, é igual a BK, igual a BN, é igual a 0. Por quê? Porque eu tenho uma combinação linear dos elementos da base dando 0. A única maneira disso acontecer é todos os coeficientes serem 0. Em particular, deixa eu botar em preto de novo. Em particular, BK mais 1 é igual a BK mais 2, é igual até o BN, é igual a 0. Ou seja, os coeficientes dessa combinação aqui, ó, dos T de VK mais I, de VK mais J com J variando de 1 até N menos K, esses camaradas aqui são todos 0. Ou seja, a gente mostrou que o conjunto epsilon é LI. Ora, ele é LI e ele gera a imagem de T. Juntando tudo significa que esse conjunto aqui é base da imagem. E para a gente concluir, basta observar que a cardinalidade do conjunto epsilon é igual a N menos K. Ou seja, a cardinalidade a dimensão da imagem de T é igual a N menos K. E a gente já sabe que a dimensão do núcleo de T é igual a K. Ora, N, que é a dimensão de V, você pode escrever como N como sendo N menos K mais K. Ou para ficar na ordem. Isso aqui é K mais N menos K. N. Ou seja, K é a dimensão do núcleo, N menos K é a dimensão da imagem. E está provado o teorema do núcleo da imagem. Ok? Bom, tem alguns exercícios aí que eu não escolhi nenhum para passar para vocês, não. Tá? Eu quero que vocês deem uma olhada na demonstração, como está lá no Plácido. Tá um pouco mais, não sei se vocês vão achar mais fácil lendo do que eu falando, mas enfim. Releio a demonstração do Plácido, tá? Para tentar entender
Mas a ideia, pessoal, é isso, é que você consegue relacionar a dimensão do espaço de saída com a dimensão de um subespaço dele com o subespaço do cara de chegada. Isso é um tanto quanto surpreendente. Isso vai ter algumas aplicações, tá? Que a gente não vai fazer hoje, para a próxima semana. A gente vai ter algumas consequências desse resultado, tá? Então é isso. Vou interromper aqui.